15 de outubro de 2020, está no ar mais uma edição de Rapidinhas de Cultura. Olá, boa tarde a todos. Como é que estão neste primeiro dia de novo confinamento, calamidade, whatever? Ahm, Espero que não me obriguem no futuro a fazer rapidinhas de cultura de máscara, mas pronto. Enquanto isso não acontece, cá estou eu para mais uma rapidinha de cultura, o vosso desafio diário à cultura geral. Vamos então à primeira pergunta de hoje. É como sempre uma atualidade e reza qualquer coisa assim. É normalmente um tema que eu não abordo que tem a ver com nomeações. Estão nomeados os novos administradores da Brisa. Que antigo ministro e dirigente do CDS-PP foi nomeado para presidente executivo? Não sei se sabem, mas a Brisa foi adquirida por um fundo holandês, a APG, o grupo José de Mel vendeu a Brisa, e foram nomeados novos administradores, e este antigo Ministro da Economia do Governo de Passos Coelho, que também já foi Presidente da Compal, da Nutricafés e da Unicer, foi nomeado Presidente Executivo. Portanto, que antigo Ministro e dirigente do CDS foi então nomeado para Presidente Executivo da Brisa? Pergunta 2. Qual é o rio sagrado da Índia? Qual é o rio sagrado da Índia? Tem cerca de 2.500 km de extensão, nasce nos Himalaias e vem por ali abaixo e tal, e desagua no Golfo de Bengala, já no Bangladesh. Portanto, qual é o rio sagrado da Índia? Pergunta 3. Por que nome era popularmente conhecido o ator cómico mexicano Mario Moreno? Por que nome era vulgarmente conhecido o ator cómico mexicano Mario Moreno? Mário Moreno teve uma carreira larga no cinema, fez várias participações. Em termos de Hollywood, a sua participação mais significativa foi na Volta ao Mundo em 80 Dias, um filme da década de 50, pelo qual recebeu um Globo de Ouro. Por que nome era então conhecido o ator cómico mexicano Mário Moreno? Pergunta 4. E quem foi o presidente? Quem foi o presidente? Ai meu Deus, lá estou eu a pensar em presidentes. Quem foi o primeiro czar de todas as Rússias e que subiu ao poder em 1533? Esta importante figura da Rússia transformou a sociedade russa de uma sociedade medieval para o império que hoje conhecemos e a potência regional primeiro e depois mundial, e criou basicamente um território multiétnico e multireligioso de 4 milhões de quilómetros quadrados. Foi uma figura muito importante para a sociedade russa e que subiu ao poder em 1533. Portanto, quem ficou designado por o czar de todas as Rússias? Pergunta 5. O nosso aniversariante de hoje, quem é ele? Fez a sua estreia na Seleção Nacional em 19 de dezembro de 1990. Já vão 30 anos, é verdade. Num particular contra os Estados Unidos da América, e teve 80 internacionalizações. Faz hoje anos, os nossos parabéns para ele. Quem é ele? Pergunta 6. Por que nome ficou conhecida na história da espionagem a holandesa Gertrude Margaret Zelle? A pobre Gertrude seria executada no dia de hoje, em 1917, por um pelotão de fuzilamento em França, e foi uma das mais famosas cortesãs da Primeira Guerra Mundial. Por que nome então ficou conhecida Gertrude Margaret Zelle? Pergunta 7. Quem escreveu Por Quem os Sinos Dobram? Quem escreveu Por Quem os Sinos Dobram? Este romance de 1940 narra a história de Robert Jordan, um jovem americano que vai para a Espanha, para as Brigadas Internacionais da Guerra Civil, e torna-se conhecedor de explosivo e tem como missão explodir uma ponte na cidade de Segóvia. O autor de Por Quem os Sinos Dobram viria a ganhar o Nobel, anos mais tarde, em 1954, por um outro livro. Pergunta número 8. Como se designam os antigos relógios d'água? Como se designam os antigos relógios d'água? Estes relógios d'água têm uma origem egípcia, mediam o tempo através do escoamento da água para um recipiente graduado. E nós queremos saber como se designavam estes antigos relógios d'água. Pergunta 9. Ao vencedor de que competição era atribuído o troféu Jules Rimet? Ao vencedor de que competição era atribuído o troféu Jules Rimet?
O troféu Jules Rimet foi assim designado entre 1930 e 1970. O seu nome inicial era Vitória, devido à representação da deusa grega Nike, e o troféu, portanto, em 1970 mudou, e o original foi roubado em 1983 e nunca mais foi recuperado. E, finalmente, pergunta 10 de hoje é uma adivinha, uma pergunta simples, em jeito de adivinha. Qual é o céu que não tem estrelas? Qual é o céu que não tem estrelas? É uma adivinha simples, uma brincadeira, também para que a cultura também é cultura popular e adivinhas, e pronto, aceitem esta brincadeira e esta adivinha com uma pergunta 10 de hoje. E pronto, rapidinhas de cultura já estão entregues por hoje. Se quiserem saber as respostas, elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas das rapidinhas de cultura de hoje. Na pergunta número 1, António Pires de Lima, o antigo dirigente do CDS-PP e Ministro da Economia, foi nomeado para Presidente Executivo da Brisa. O rio sagrado da Índia é o Ganges. Mário Moreno também foi conhecido por Cantinflas. O czar de todas as Rússias foi Ivan o Terrível. Vítor Bahia faz 2 anos, o antigo internacional e guarda-redes da seleção portuguesa e do Futebol Clube do Porto. Parabéns ao Vítor Bahia. Gertrude Margaret Zell foi conhecida por Mata Hari. Por Quem os Sinos Dobram é uma obra emblemática de Ernest Hemingway. E os antigos relógios de água de origem egípcia tinham o nome de Clepsidra. O troféu Jules Rimet era atribuído ao campeão do mundo de futebol masculino. Portanto, entre 1930 e 1970, o troféu tinha o nome de Jules Rimet. E, finalmente, é o céu da boca, o céu que não tem estrelas. E pronto, já sabem, ficamos por aqui. A edição de quinta-feira das Rapidinhas de Cultura. Voltamos amanhã, como sempre, mais ou menos à mesma hora. Hoje viemos assim um bocadinho entre a hora da sobremesa, café e chá. Pronto, amanhã estaremos de volta. Muito obrigado a todos aqueles que nos seguem diariamente, que aceitam este desafio e que se divertem com as Rapidinhas de Cultura. Pronto, o objetivo é desafiar a vossa cultura geral e, acima de tudo, que passem uns 10 minutinhos bem passados no início da tarde. Fiquem bem, fiquem com saúde, tenham cuidado com o bicho e até amanhã.